Pessoal, às vezes a gente se refere ou quer se referir a alguns números, mas sem dizer o seu valor exato. Você quer se referir de uma maneira mais geral. Por exemplo, quando ou você não sabe exatamente o número, ou de repente ninguém sabe exatamente o número, como é o caso de alguma projeção estatística, ou às vezes porque você simplesmente não quer dizer o número exato, porque só te interessa dizer a dimensão do número. Em todos esses casos, você usa aquilo que nós chamamos na física, de ordem de grandeza. Você fala da ordem de grandeza do número e não do número exato. Então, por exemplo, qual é o número de pessoas que existem no planeta Terra? Talvez você não saiba o número exato de pessoas, mas você pode dizer assim para mim, Ricardo, o número de pessoas que existem no planeta Terra é da ordem de bilhões de pessoas. Veja, você não sabe o número exato, ou talvez você até sabe, mas não interessa dizer se é 1 bilhão, se é 2 bilhões, se é 3 bilhões, o que interessa para você é dizer que é a ordem de grandeza, que são bilhões. Ou talvez realmente porque ninguém saiba, né? Porque todo dia nasce pessoas e morre pessoas, então é muito difícil você dar um número exato. Então na física, sempre que você tem uma situação dessa, você pode falar, se referir, na física e na matemática, né, na estatística, você pode se referir à ordem de grandeza do número. A gente sabe que o mundo tem cerca de 7 bilhões de pessoas, mas você pode simplesmente se referir à ordem de grandeza desse número, é da ordem de bilhões de pessoas. A mesma coisa a gente podia falar assim, no caso do coronavírus, a gente tem falado muito sobre coronavírus aí nesses dias, e a gente poderia se perguntar, qual é o número de pessoas que vão morrer em virtude do coronavírus? É claro, a gente não sabe esse número exato, porque isso aí são apenas projeções estatísticas. Alguém está fazendo cálculos com base em algumas projeções, modelos matemáticos e está chegando a resultados. Mas esses resultados têm uma margem de incerteza. Então, por exemplo, pelos últimos estudos científicos do Imperial College, por exemplo, de Londres, que está fazendo esses cálculos da transmissão da epidemia do coronavírus, eles chegaram num número que varia de 2 milhões de pessoas até 40 milhões de pessoas que podem morrer em virtude do coronavírus. E, é claro, depende das ações que os governos, os países, as cidades, os estados vão tomar, e isso pode influenciar se mais pessoas vão morrer ou menos pessoas vão morrer, mas não é um número que você consegue saber exatamente. É uma projeção estatística. E nesse caso, então, a gente pode se referir simplesmente à ordem de grandeza. Falar, olha, eu não sei quantos vão morrer, mas vai ser da ordem de milhões de pessoas. Então, novamente, nesse caso, a gente está usando o conceito que na física se chama ordem de grandeza. Ok? Então, veja, a ordem de grandeza, ela geralmente é representada por uma potência de 10. Aqui, por exemplo, você tem 10 elevado a 3. A ordem de grandeza de 10 elevado a 3, como 10 elevado a 3 é 1000, essa ordem de grandeza é de milhares. Por exemplo, milhares de pessoas vão contrair o vírus da gripe nesse inverno. Então, 10 elevado a 3 é a ordem de grandeza que eu estou me referindo. Como eu disse, milhões de pessoas vão morrer de coronavírus. Qual é a ordem de grandeza? 10 elevado a 6. Ok? Então, porque 1 milhão tem 6 zeros, então 10 elevado a 6 é a ordem de grandeza correspondente a milhões. Bilhões, que seria 10 elevado a 9. Trilhões, qual é a ordem de grandeza de trilhões? 10 elevado a 12. Quadrilhões, 10 elevado a 15, e assim por diante. Então, essas aqui são as ordens de grandezas que a gente está mais acostumado a nos referir no dia a dia. Tá? Milhares, milhões, bilhões, trilhões, quadrilhões, né? Quadrilhões talvez nem tanto, né? Mas essas são as ordens de grandeza e são representadas então por potências de 10, tá? Essa aqui não é uma tabela completa. Se você fosse fazer uma tabela completa mesmo disso, você teria que incluir ali, por exemplo, aqui dezenas, por exemplo, você vai na padaria e vai comprar algumas dezenas de pães.
Então, qual que ordem de grandeza é essa de dezenas? 10 elevado a 1, tá? Centenas, 10 elevado a 2. Milhares, a gente já sabe, 10 elevado a 3. E se for 10 elevado a 4, o que é? Que ordem de grandeza é essa? É dezenas de milhares. Se for 10 elevado a 5, é centenas de milhares. Então, por exemplo, nós estamos agora com quase 180 mil mortos no mundo por coronavírus. Então, a gente está na na ordem de grandeza de mortos, de centenas de milhares de mortos. Então, a ordem de grandeza é 10 elevado a 5. E assim por diante, né? 10 elevado a 6 é milhões, 10 elevado a 7 vai ser dezenas de milhões, 10 elevado a 8 centenas de milhões e assim sucessivamente, tá? Então, sempre a ordem de grandeza, no dia a dia a gente usa essas palavras para se referir à ordem de grandeza, tá? Que são ordens de grandezas mais comuns, mas na notação da ciência a gente usa mesmo a potência de 10 para se referir à ordem de grandeza de um número. Então, para você escrever um número, para você determinar, melhor dizendo, a ordem de grandeza de um número qualquer, em primeiro lugar, você tem que escrever esse número em notação científica, tá? Se você não viu a aula ainda de notação científica, volta nessa aula, assiste a aula de notação científica para saber como se escreve um número em notação científica. Um número em notação científica ele tem que ficar com essa forma aqui, tá? Com esse formato. Fica um número aqui na frente vezes 10 elevado a um certo expoente. Então, esse número aqui tem que ficar entre 1 e 10, beleza? Então, aí você tem um número escrito na forma de notação científica. Quando você coloca o número em notação científica, automaticamente essa potência de 10 fica sendo a sua ordem de grandeza. Veja bem, você tem que colocar em notação científica. Se não colocar em notação científica, pode ficar outro expoente aqui que não é a ordem de grandeza do número. Tá? Então, como coloca um número como determina a ordem de grandeza de um número, primeiro você coloca ele em notação científica, depois você verifica qual é a potência de 10 que fica aqui, e você tem então a ordem de grandeza no número. Então, por exemplo, aquela tabela que nós vimos de vários dados científicos, por exemplo, circunferência da Terra, é 40 milhões e 75 mil metros. Então, colocando esse número em notação científica, 4 vezes 10 elevado a 7, então a ordem de grandeza desse número, da circunferência da Terra, é 10 elevado a 7. Tá? 10 elevado a 7, o que é? Se você vir aqui, 10 elevado a 7 é dezenas de milhões. Então, a circunferência da Terra tem uma ordem de grandeza de dezenas de milhões de metros, né? 40 milhões de metros é dezenas de milhões de metros. Ou você simplesmente pode dizer que a ordem de grandeza é 10 elevado a 7, que é dezenas de milhões, né? Distância da Terra ao Sol, então a gente já sabe, 144 bilhões de metros, colocando em notação científica, 1,44 vezes 10 elevado a 11, então a ordem de grandeza da distância da Terra até o Sol é 10 elevado a 11 metros. Essa é a ordem de grandeza. Se for para falar em palavras por extenso, então 10 elevado a 11, 10 elevado a 9 é bilhões, 10 elevado a 10 é dezenas de bilhões, 10 elevado a 11 é centenas de bilhões. Então aqui a ordem de grandeza da distância da Terra ao Sol é centenas de bilhões de metros, ou simplesmente 10 elevado a 11 metros. Então é assim que você determina a ordem de grandeza de um número. Coloca em notação científica e depois você verifica a potência de 10. Por exemplo, aqui o tamanho de uma bactéria, 3 vezes 10 elevado a 6, coloquei em notação científica, 10 elevado a menos 6 metros é a ordem de grandeza do tamanho de uma bactéria. O tamanho de um vírus, qual é a ordem de grandeza? Coloque em notação científica, 2 vezes 10 elevado a menos 8, 10 a menos 8 é a ordem de grandeza do tamanho de um vírus. Ok? Aqui tem uma regra de arredondamento, tá, para determinar a ordem de grandeza de um número, mas eu não vou comentar porque não interessa muito para a gente aqui nesse momento, é mais para pessoal aí que faz concurso, vestibular e tal, mas se alguém tiver dúvida depois pode falar comigo separado. Mas aqui já é suficiente para a gente entender o raciocínio básico para determinar a ordem de grandeza de um corpo. Basta você colocar um número em notação científica e verificar a potência de 10, então, que vem depois dele.
Beleza? Talvez alguns de vocês fiquem perguntando assim se isso realmente é útil, né? É muito útil você traduzir um número em ordem de grandeza, se isso acaba não complicando mais as coisas, né? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que em certas situações, principalmente quando o número é muito grande, realmente, ou muito pequeno, praticamente é inviável você trabalhar com um número que não seja com potência de 10 e falando de ordem de grandeza do número. Tá? E eu vou dar um exemplo para vocês disso. A maioria de vocês já ouviu falar nas teorias sobre a origem da vida, né? As teorias da biologia sobre a origem da vida. E vocês sabem que esse, inclusive, é um dos maiores mistérios científicos da humanidade. Até hoje, a verdade, né, nua e crua é essa. Nós não sabemos exatamente como a vida surgiu, veio a existir. Lá no século XVII, XVIII, se imaginava aquela teoria da geração espontânea, que a vida poderia nascer espontaneamente a partir até da matéria inorgânica. Mas já no século XIX, o químico chamado Louis Pasteur, ele mostrou que a vida só surge de outra vida. Ela não pode surgir de uma matéria inorgânica, por exemplo. E aí surgiu a grande questão sobre a vida. Se a vida só surge da vida, quando e como surgiu a primeira vida? O primeiro organismo vivo, por exemplo, surgiu como, quando, de que maneira? A primeira célula, por exemplo, surgiu como? Se a vida só surge da vida pelas experiências da química, por exemplo. E muitas especulações teóricas surgiram, mas talvez a mais famosa é aquela que vocês provavelmente já ouviram, aquelas especulações que falam sobre a atmosfera primitiva, que lá no início, há milhões e milhões de anos atrás, no planeta Terra, havia um conjunto de fatores de uma atmosfera primitiva, que haviam alguns elementos, como dióxido de carbono, como metano, amônia, água, e isso tudo combinado junto com a energia que vinha do Sol e também a energia de vulcões em erupção ou de relâmpagos, e aí você tinha uma espécie de uma sopa primitiva, né? A água com esses elementos todos ali e essa energia que foram se combinando ao longo do tempo. Então esse caldo primitivo, essa teoria do caldo primitivo é a teoria mais famosa, mais reconhecida para falar sobre a origem da vida, né? E aí se diz basicamente o seguinte, que ao longo de milhões e milhões de anos, esses elementos, né, metano, amônia, água, energia, se combinaram, junto com a energia, né, com as emissões energéticas, foram se combinando e formando elementos mais complexos. E até que chegou o momento em que surgiram as primeiras cadeias, essa combinação, surgiram as primeiras cadeias de aminoácidos. Que, como a gente já sabe, né, o aminoácido são os componentes das proteínas que, por sua vez, são parte imprescindível para que você tenha a célula e a vida, né? Então, essas partículas foram se combinando ao longo de milhões de anos, até formarem-se as primeiras cadeias de aminoácidos, e esses aminoácidos, por sua vez, foram se combinando ao acaso, fazendo milhares e milhares de combinações diferentes, até que surgiu a primeira molécula de proteína, que é o componente básico, né, que pode dar origem à vida, às células, etc. Né? Então isso aconteceu ao acaso, pela combinação casual entre esses elementos, ao longo de milhões de anos. E as próprias proteínas, as próprias moléculas de proteína foram também se combinando ao longo de milhões de anos, até que um evento altamente improvável aconteceu, que foi o surgimento de uma estrutura que era capaz de se reproduzir. Então essa primeira estrutura que capaz de se reproduzir surgiu depois desses milhões de anos de combinações diferentes e a partir daí também essas estruturas foram se combinando ao acaso até o surgimento da primeira célula viva.
Então, basicamente, essa é a teoria da origem da vida, uma das teorias mais famosas, por exemplo, defendida lá pelo Richard Dawkins, por exemplo, no livro O Gene Egoísta. Ele explica bem essa parte da formação da origem da vida, né? Essa atmosfera primitiva, essas combinações e todos os elementos aí relacionados com essa formação. Mas aí alguém podia se perguntar, né? Qual que é a probabilidade, Ricardo, de esses elementos se combinarem ao acaso e acidentalmente vir ao surgimento daquelas cadeias de aminoácidos, depois o surgimento das proteínas e depois o surgimento de uma partícula capaz de se reproduzir e depois até chegar no próprio surgimento da primeira célula viva? Qual que é a probabilidade disso acontecer? Então, alguns pesquisadores, alguns estatísticos, matemáticos, biólogos, foram pesquisar, foram tentar calcular essas probabilidades, né? Porque parece realmente um evento extremamente improvável, porque são combinações ao acaso. E aí eles chegaram, alguns chegaram, vários cientistas fizeram isso independentemente, chegaram em valores diferentes, mas a maioria dos pesquisadores acredita que para formar uma única proteína, como essa aqui no desenho, coloquei para vocês, para formar uma única proteína, eu não estou falando da vida, estou falando de formar uma proteína por combinações desses elementos ao acaso, numa atmosfera primitiva como essa que foi idealizada, com vários elementos e combinando ao acaso, essa probabilidade seria de 10 elevado a menos 113. 10 elevado à potência menos 113. Isso significa, basicamente, 0,113 zeros depois o 1. Ou seja, uma probabilidade extremamente baixa. E não só isso, porque os estatísticos dizem o seguinte: quando a probabilidade de um evento é menor do que 10 elevado a menos 50, esse evento pode ser considerado como um evento que não vai acontecer. Porque a probabilidade é muito baixa. E veja, isso aqui não é 10 a menos 50 não, é 10 elevado a menos 113. Ou seja, é um evento virtualmente impossível. Agora, essa situação fica ainda mais legal pelo seguinte, porque aqui eu estou falando da formação de uma única proteína. Eu não estou falando nem da formação de uma célula, é de uma proteína. Agora veja, para que uma célula, um organismo vivo como uma célula possa surgir e funcionar, ele precisa de enzimas. E você tem, basicamente, cerca de 2.000 proteínas específicas que produzem enzimas e que atuam nos organismos vivos. 2.000 proteínas específicas, que são as chamadas proteínas enzimáticas. E aí você pergunta, Ricardo, se a probabilidade para surgir uma única proteína como essa é de 10 a menos 113, qual é a probabilidade de surgirem 2.000 proteínas específicas, proteínas enzimáticas, cada uma com uma função específica? Qual é a probabilidade? 2.000. E aí você tem a probabilidade inacreditável de 10 elevado a menos 40.000. Isso mesmo que vocês estão vendo aí na tela. A probabilidade do surgimento, não estou nem falando ainda da vida. Veja bem, de um organismo vivo. Eu estou falando do surgimento de 2.000 proteínas enzimáticas específicas que depois ainda vão ter que se combinar para formar os organismos vivos. Para surgir essas 2.000 proteínas enzimáticas, seria necessário uma probabilidade de 10
elevado a menos 40 mil. Não vai dar para eu colocar assim para vocês, porque daí não vai ser 113 zeros, vai ser 40 mil zeros. Então, o que a gente entende com isso? Que é uma probabilidade virtualmente impossível. Virtualmente impossível. Alguém diz que a potência 10 elevado a 40 mil, por exemplo, seria mais do que todos os átomos do universo juntos. Todos os átomos do universo. Não tem como mensurar esse número. Alguém comparou essa probabilidade, não essa de menos 40 mil, essa aqui, por exemplo, de menos 113, só para ter uma noção. Alguém comparou essa probabilidade com a probabilidade de um furacão passar por um ferro velho e fazer todas as peças do ferro velho se levantarem, se combinarem mutuamente, e depois que o furacão sair do ferro velho, você ter formado um Boeing 747 pela combinação aleatória das peças. Essa é a probabilidade que a gente está falando aqui, ó, de 10 elevado a menos 113. É a mesma probabilidade de um furacão passar por um ferro velho e surgir um Boeing 747. Montadinho, bonitinho, pronto para voar. Isso é uma probabilidade virtualmente impossível. Outra pessoa fez uma seguinte comparação também, que seria a mesma coisa que você colocar um chimpanzé, por exemplo, em frente a uma máquina de escrever datilográfica, um computador, né, um teclado, e ele ficar ali digitando teclas aleatórias no teclado, sem nem saber o que ele está fazendo. Mas depois de muito tempo com ele digitando ali, você pegar as folhas dele e quando você olhar, você tem um poema de Shakespeare escrito nessas folhas. Simplesmente através do acaso das teclas batidas aleatoriamente. Aí eu pergunto para você, isso é possível? A maioria de vocês vai dizer assim, não, isso não é possível. Esse é um evento que jamais vai acontecer. Mas na verdade, essa probabilidade, ela é possível, probabilisticamente falando, só que é muito pequena. É uma probabilidade menor que 10 elevado a menos 50, por isso que os estatísticos dizem que é uma probabilidade que não vai acontecer. Então, por isso que essa probabilidade de 10 elevado a menos 40 mil é simplesmente algo que não dá para acreditar que aconteceria. Então, por isso que se dizem, né, que exige muita fé para acreditar que a vida surgiu do acaso, do acidente de partículas se combinando sem nenhuma intencionalidade, sem nenhum propósito. Então veja, eu estou falando tudo isso para quê? Para mostrar que em alguns momentos você tem que usar ordem de grandeza. Não faz sentido eu colocar um número aqui na frente dessa potência de 10. Por quê? Porque esse número é tão grande que pouco importa que se aqui é 2 na frente, se é 3, se é 4, se é 5, se é 6. Não importa. Só faz sentido você falar da ordem de grandeza desse número, assim como desse outro também. 10 elevado a menos 113 são números muito pequenos, muito pequenos. Não tem como você fazer uma avaliação sem se referir à ordem de grandeza. E aqui é um exemplo claro de que, eventualmente, dependendo do que você está estudando, dependendo do que você está conversando, dependendo dos seus argumentos, analisar um argumento, por exemplo, sobre a origem da vida, você precisa conhecer esse conteúdo da ordem de grandeza. Ok? Então, repetindo lá atrás, para você colocar um número, você determinar a ordem de grandeza de um número, você tem que escrever ele em primeiro lugar em notação científica, está aqui, e aí escrevendo ele em notação científica, a potência de 10 desse número vai ser a ordem de grandeza do número, e esse conteúdo de ordem de grandeza tem sim utilidade. Você vai se deparar com ele em muitos momentos da sua vida, né? Como eu mostrei para você no início, sobre o coronavírus, sobre o número de habitantes na Terra
e até sobre uma teoria de origem da vida, né? Aqui eu coloquei o Donald Trump porque ele diz que injetar, devido à crise econômica produzida pelo coronavírus, injetar trilhões de dólares na economia. Ele não especificou o valor exato. Veja, ele só falou a ordem de grandeza. Então a gente está lidando com ordem de grandeza a todo momento. A gente usa isso, a gente escuta isso, e por isso que a gente tem que ter um domínio, um conhecimento sobre esse conteúdo de ordem de grandeza. Então, pessoal, é isso que eu tinha para hoje. Um abraço para vocês aí, até a próxima aula.